Bom dia, hoje, 30 de julho, quinta-feira, em nosso Café com Fé, a palavra para hoje, o nosso tema será a glória da graça de Deus. Seja muito bem-vindo. Nessa manhã, nós vamos meditar no texto de Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3, e vamos fazer isso com os olhos para a glória e para a graça de Deus. E que bom que você está conectado conosco. E nós vamos proceder à leitura agora de Efésios, capítulo 1, versículo 3, e vamos seguir com alguns detalhes que seguem nesse texto, mas tem o seu foco na glória e na graça de Deus em tudo aquilo que vamos colocar, porque você vai ver isso de uma forma nova, viva, rica e extraordinária para o seu dia de hoje, para essa quinta-feira. O seu dia será certamente glorioso em nosso Deus. Amém? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Olha que coisa linda, amado. A Bíblia diz que existe o louvor da glória de sua graça. Então, nós podemos ver que a graça de Deus, ela atrai uma glória que exalta e magnifica o nome do Senhor através dos louvores e da adoração que sai do nosso lábio. Sabe, existem dias que nosso pulmão se enche de orgulho quando algo acontece, nós sabemos que aquilo foi uma intervenção divina e nós gritamos para o mundo ouvir, né? Glória a Deus! E nós vibramos com a palavra e com ela se movendo dentro de nós. E a Bíblia diz que isso é por causa da graça de Deus. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. A Bíblia diz que a salvação e os frutos dessa salvação, ela vem pela graça, nós somos salvos pela graça mediante a nossa fé. É um dom de Deus, isso não vem das nossas vidas. Ele nos concedeu gratuitamente em Cristo. E a Bíblia diz que a nossa fé conectada em Cristo nos faz entrar numa graça que atrai os feitos maravilhosos de Deus, a glória de Deus, atuante e viva sobre mim e sobre a sua vida. E ainda mais do que isso, o Espírito Santo, esse texto diz, que nos foi dado como penhor, como garantia dessas promessas. A salvação, ela se torna vívida e a Bíblia mesmo fala, né, que o Espírito vivifica o nosso corpo mortal. Então, essa salvação que é viva, que nos traz a vida e a essência da vida de Deus por causa da sua graça. Então, sabe, meu amado, a graça de Deus que nós estamos profetizando para esses dias e para esses dias, para esse tempo que estamos vivendo, que é um tempo de graça maior sobre a sua igreja, ela é algo que precisa se manifestar com força e com muito vigor. Porque a Bíblia diz que a graça ela é melhor do que a vida, sabe? Os limites que a vida tenta nos impor, a graça vai nos ajudar a superar. A graça é algo que nos apresenta para Deus em louvor e em glória. Sabe, no versículo 14 ele diz, o qual é o penhor da nossa herança, falando acerca do Espírito Santo, até o resgate de sua propriedade, que somos nós, em louvor da sua glória. Deus quer nos resgatar para Ele em louvor da sua glória. Isso quer dizer, Ele quer que a gente se apresente para Ele de uma forma gloriosa e de uma forma que louve e exalte a Ele. Sabe o que isso me diz, meu amado? Eu estou cada vez mais pleno e convicto e certo de que o desejo de Deus e a alegria nele é como está escrito lá na Antiga Aliança, né? Que Ele é o Deus que se alegra na prosperidade dos seus filhos. O desejo de Deus é que dias melhores e bons estejam sempre propostos para mim e para você em nosso futuro. Podemos passar por limitações, por provações? Sim, mas teremos uma graça em meio às provações que vai nos assistir e essa graça que nos assiste também vai atrair a glória de Deus e nós vamos ver coisas que só Deus poderia fazer por nós em meio às nossas aflições. E nós vamos glorificar a Deus de peito cheio, sabendo que a graça nos assistiu, o dom de Deus operou e por isso nós damos glória a Deus, porque sabemos que só um ato dele poderia fazer a nossa vida tão plena, tão feliz e ter tanto sentido.
Eu nunca pensei que eu tocaria em enfermos e eles seriam curados porque um toque foi dado em nome de Jesus. Eu nunca pensei que eu poderia falar com as coisas e elas iriam se mover de forma diferente, porque o nome de Jesus me foi confiado. Sabe o que a Bíblia diz para mim e para você? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E isso é também um respaldo desse texto de Efésios que diz que todas as coisas convergem para Cristo. Então, meu amado, que você tenha uma quinta-feira gloriosa, impactante e cheia da graça e do favor de Deus. E que essa graça e o favor de Deus sobre a sua vida atraia movimentos e explosões da glória de Deus, para que o mundo inteiro saiba que você é filho do Deus Altíssimo. E porque você é filho do Deus Altíssimo, você anda e faz proezas, não porque você é a melhor pessoa, mas porque o melhor habita em você. E o Salvador e a sabedoria que criou todas as coisas está disponível para você. Tenha uma quinta-feira gloriosa, em nome de Jesus Cristo. E nós nos vemos no próximo Café com Fé.